novamente aqui na nossa TV Araxá Educa para falar um pouquinho mais de educação, para falar um pouquinho mais de matemática. Mas qual matemática? Matemática Maker. Professor Alírio, mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos falar da força elástica. O que seria então essa força elástica, tá? Lembrando que a Matemática Maker nos ajuda a entender o mundo à nossa volta, como que ele funciona, né? Tudo que está à nossa volta, tudo que faz parte do nosso dia a dia, tá? E sempre trazendo alguma coisa prática, alguma coisa que você possa montar, entender, construir o seu conhecimento. Então, Maker, aquele que constrói o conhecimento, tá? O que seria então a força elástica, tá? Nós temos em mais de uma situação, mas vamos lá. Força elástica, se você for consultar, né, um dicionário, consultar no Google, força elástica é a força de reação que um corpo exerce para resistir a uma deformação. Bom, se você parar para pensar, você vai falar assim, professor, mas o senhor falou em alavanca na última aula. A alavanca é onde você faz força em alguma coisa, ele gera um movimento no outro. Sim. A força elástica é quando você exerce uma força de um lado e ela é deformada do outro. E ela vai devolver essa força de volta. Muito complicado, professor. Não tem jeito de só mostrar um desenho, um objeto, alguma coisa? Sim. Por exemplo, a mola. A mola, quando a gente faz pressão aqui em cima da mola, né, ela faz uma compressão. Quando você faz uma compressão na mola, ela tem um material que vai fazer o quê? Que vai fazer com que jogue de volta esse movimento de volta. Quer dizer, ele vai devolver. Vamos entender aqui, ó. Força elástica é uma força de reação que o corpo exerce para resistir a uma deformação. Quer dizer, a mola resiste. Depois o que ela faz? Ela joga de volta. Certo ou não? Então vamos lá. A mola. Você conhece mola? Onde é que a gente tem mola? Pessoal, mas é tanta coisa que a gente tem mola no dia a dia, né? No nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz. Sabe o que eu vou lembrar para vocês? O pregador de roupa. De novo ele, né? Ele já tem 3 aulas que nós estamos falando do pregador de roupa. Ele, além de ser um exemplo de alavanca, né, interfixa, que tem um ponto de apoio, eu faço uma força de um lado e ele tem um esforço do outro. Qual que é o objetivo? Quando eu pressiono o nosso pregador de roupa, ele vai abrir do lado de cá. Tá, então fiz uma força. Como aqui no meio nós temos uma molinha, né, a mola aqui, ó. E ela vai fazer com que, quando eu faço esse movimento, ele tende a voltar, né? Ele tem esses 2 pontos aqui, ó, que fecham o nosso pregador de volta, né? Então ele volta à posição original, posição normal, tá bom? Então a mola, tá aqui, ó, mola é ela. Faço força de um lado, esse ponto de apoio aqui, ele é em formato de mola, então o pegador vai abrir, mas ao mesmo tempo, para que eu pare de exercer a força, ele volta na sua posição normal, ou seja, o pegador se fecha. Foi isso que nós usamos, né? Na última aula, né? Eu falei com vocês, ó, a gente pode fazer algumas coisas usando o pegador para servir de exemplo, né? Eu usei cola, usei pincel, usei canetinha, tesoura, usei tinta também, e nós acabamos fazendo esse brinquedinho, né, que a gente pode chamar assim, esse exemplo, né, ó. Eu tenho uma mola aqui, que ao fazer esse esforço, faço força de um lado, ele abre do outro, tá vendo? Quando eu paro de exercer a força, ele volta na sua posição normal. Então, fiz força, ele abriu, soltei, ele volta à sua posição normal, né? Ao momento de deformação. Também temos aqui, né, olha lá, fazemos o esforço, ele volta na sua posição normal. Isso tudo em função dessa molinha que nós temos aqui, ó, no meio do nosso pegador, tá bom? O que mais? Ah, fizemos o jacaré também. Para quem perdeu a última aula, nós fizemos um jacarezinho, né, de pegador de roupa, tá aqui, ó, tá? Que tem essa mola, que eu faço assim, ele abre a boca, eu solto, ele volta na sua posição normal. Fizemos o outro exemplozinho também. E o que mais, né? Vamos entender, tá aí os exemplos, né? O pregador de roupa, a gente já passou para vocês, tá? Mola, aqui, ó, eu trouxe o exemplo do carro, né? O carro, né, em cima das rodas ali, o que vão sofrer, né, a deformação do carro, essas molas têm o objetivo de quê? Não só absorver essa deformação que o carro faz, né, mas devolver essa força, quer dizer, fazendo com que o carro volte ao seu estado normal. Como é que é isso, professor? Vamos entender. Os carros antigamente não tinham esse sistema de mola, né? Então é chamada carroça, algumas carroças, né, ia
ia socando, né? Pegava os buracos, ia batendo, ia pulando, o pessoal ia recolhendo. O que eles fizeram? Bom, vamos inventar um sistema, né? Chamado sistema de amortecedor, né? Mas ele, além do amortecedor que está aqui no centro, né? Eu tenho a mola em volta, que absorve o impacto, absorve, né? Essa pressão que vem do chão e devolve ele para a posição normal. Quer dizer, a tendência é a parte de baixo do carro se movimentar, mas a parte de cima, que seria a carroceria, de manter-se de forma estável. Essa é a diferença, né, entre alguns tipos de carro e uns carros mais modernos, né? A Fórmula 1 tem muito inovação em tecnologia, né? E uma época lá atrás eles conseguiram desenvolver um sistema que fazia isso, tá? Através de um computador, né, uma central inteligente, que fazia com que as diferenças, né, do chão ficassem só na roda e não no carro. Então o carro se mantém em uma posição mais estável e as rodas então vão se movimentando. Como? Sofrendo, né, uma força de baixo para cima, né, das imperfeições da rodovia, joga para a mola joga de volta o carro. Então a mola é isso. Você faz um esforço, ela joga de volta o movimento. Tá bom? Bom, mas chama-se mola ou chama-se força elástica, tá? Carrinho movido a força elástica. Esse elástico mesmo, né? Ó, fiz um carrinho para vocês, ele é movido a um elástico. Tá aqui o carrinho já pronto, tá? Para vocês darem uma olhada, tá? Ok? Tá. Lembrando que nas próximas aulas nós vamos trazer carrinhos movidos a motor elétrico, né? Com energia, com pilha, tá bom? Isso aqui é só para vocês entenderem melhor. Então, força elástica. Não sei se vocês repararam, assim como nós falamos na última aula, né? Que existe alguém provocando uma força que impulsiona, né? Quer dizer, que faz um atrito com o chão, e esse atrito com o chão não deixa, né? Não deixa o carrinho para frente, ele acaba a força impulsionando e o atrito faz com que o carro vá para frente. Tá. Nós falamos isso da bicicleta, nós estamos falando isso hoje do carrinho. O que eu fiz aqui? Eu envolvi, né? Peguei uma rodinha de carrinho já usada, tá vendo? Peguei umas tampinhas de refrigerante. Eu envolvi a roda do carrinho. Como era um carrinho antigo, o pneuzinho já tinha estragado, o que eu fiz? Eu coloquei elástico, tá? Mas esse elástico aqui tem a função de quê? Como ele é de borracha, a intenção desse elástico é provocar o atrito no chão, assim como o pneu da bicicleta, assim como o pneu do carro. Ele faz um atrito no chão, esse atrito no chão faz com que ele movimente para o outro lado, tá? Essa é a ideia. Então, ideia de movimento, ideia de força elástica é que um mecanismo, né, em que eu estou aproveitando a força, né? Nós chamamos de força elástica, mas é um elástico de verdade, é um elástico mesmo, né? Aqueles elásticos que a gente tem costume, tá? Tem uma força elástica aqui, que eu faço força para abrir ele, mas ele tende a voltar na sua posição normal, tá? Então, chamado força elástica. Bom, o que eu fiz? Como é que nós fizemos, né? Eu usei palito de sorvete, né? Eu usei canudinho, usei uns outros tubinhos aqui também, pode ser um canudinho de refrigerante, pode ser um canudinho comum, um palitinho aqui, uma varetinha, né? Que é lisinha, pode ser aquele palito de churrasco, tá? E pneuzinho já de carro, sem já o pneuzinho, tá vendo? Sem a parte da borracha, mas que serviu para nós. E tampinhas de água, de refrigerante, essas tampinhas comuns que a gente vê por aí. Como é que nós fizemos? Então nós pegamos aqui, a princípio, nós pegamos aqui, né? 2 palitos de sorvete, tá? Precisamos de um tubinho. Que tubinho pode ser esse, professor? Pode ser um canudinho, tá vendo? Pegamos o canudinho, tá? Colocamos aqui numa certa distância, pegamos esse canudinho, viemos aqui, cortamos um pouco maior que essa distância. Pronto. Tá aqui, né? Então, tenho 2 palitos de sorvete e tenho um pedaço de canudinho. Tá. O que eu faço com esses 2 canudinhos? Eu vou prender esses 2 canudinhos na base de palito, tá? Como é que eu faço isso? Bom, aqui, por exemplo, para vocês verem, eu coloquei aqui uma fita dupla face, mas pode ser cola quente, tá bom? Pode ser um outro material, pode ser um durex, só para você prender. Depois a gente aproveita esse canudinho para colocar o palitinho roliço, que vai servir do nosso eixo, é o eixo do nosso carrinho. Eu vou fazer isso na frente e vou fazer atrás, tá? Feito isso, eu passei, né, nesse eixo da frente, eu vou e coloco na minha rodinha. Pronto, tá lá.
pneuzinho colocado. Do outro lado, eu venho e posso colocar outro pneu, eu posso colocar uma tampinha, né, de água, de suco, coloco aqui do lado. O que eu uso para colar, professor? Pode ser cola quente, tá? É o ideal. Bom, feito isso, nessa primeira parte, a gente cola então um pedaço inteiriço de um lado, tá? Que vai ser o nosso eixo dianteiro. E 2 pedacinhos de tubinho do lado de trás, que vai ser o nosso eixo traseiro. É aqui que nós vamos colocar o elástico para poder criar esse movimento, tá bom? Bom, tá aí, ó. Os dois, o eixo da frente, o eixo de trás, né? Já com um outro palitinho aqui grudado, para quê? Porque é aqui que nós vamos prender o nosso elástico, tá? E eu envolvi, então, aquele pneuzinho antigo, aquela parte de plástico, eu envolvi com elástico, que é de borracha, né? Então, envolvi aqui em volta do meu pneuzinho, coloquei ele aqui em volta, para quê? Para que ele pudesse, né, ter aderência em relação ao chão, em relação ao solo, onde ele estiver caminhando, onde ele estiver se movimentando. Essa borracha faz o atrito e faz com que o nosso carrinho, então, ande. O atrito é uma força muito importante. Em determinado momento a gente tem que evitar o atrito, né? Em determinado momento nós precisamos do atrito. Então, eu preciso do atrito da rodinha do meu carrinho com o chão para fazer com que ele rode, tá? Que ele crie movimento. Mas eu não preciso de atrito, por exemplo, nas peças internas do motor de um carro. O que a gente usa para quebrar esse atrito? A gente usa o óleo, né? Não tem o motor, o óleo do motor. Para que serve o óleo do motor? Para evitar o atrito lá dentro, tá? Mas aqui no caso eu precisei do atrito, tá? O que mais? Bom, feito isso, né? Montamos o nosso carrinho, coloquei o elástico para servir de roda. Tá aqui o nosso carrinho, né? Já montado, ele já pronto. Se você quiser reproduzir em casa, você pode fazer também, seguindo essas orientações, né? Que a gente deu para vocês. Coisas simples, né? Mas para explicar, né? Que existe sim um movimento, que existe, né? O elástico nosso aqui, que vai servir de impulsionar, né? Em fazer com que esse carrinho seja impulsionado. Bom, o que você faz? Você prende aqui, né? O elástico em volta, né? Desse palitinho aqui, tá bom? E aí você vai fazer esse movimento aqui, ó, de enrolar, né? Ó, enrolar, enrolar. O que eu estou fazendo? Eu estou esticando o meu elástico aqui, não estou? Estou esticando, estou esticando, estou esticando. O que acontece? O elástico tende a voltar na sua posição normal. E nele voltar essa posição normal, ele vai fazer com que o eixinho do nosso carro ande, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que faz. Então, tá aqui, ó, né? Colocamos aqui e é só você soltar. Opa! Veio para cá. Vamos fazer de novo? Veio pro lado de cá, tá? Então, de novo, explicando, né, a força elástica, explicando o movimento do nosso carro, explicando, né, que esse movimento hoje, né, num carro normal seria pelo motor, movido pelo motor, pode ser motor a gasolina, os carros mais modernos, motor elétrico, mas todos têm uma força. A nossa força do nosso carrinho aqui, força do nosso carrinho é o elástico, tá? Em alguns casos, sabe o que eles fazem? Eles colocam um peso aqui, ó. Pega com uma pilha usada, tá? Pode colocar uma pilha de um lado, uma pilha do outro, para ele dar peso aqui, justamente para ele poder se movimentar, tá bom? Você põe aqui, solta e o nosso carrinho vai movimentar. Bom, então isso é força elástica, isso é transferência de movimento, e nós vamos ver isso muito mais na parte elétrica, que é motores, que a gente vai falar com vocês nos nossos próximos modelos, nos nossos robozinhos que nós vamos construir aqui para vocês, tudo para explicar como é que isso tudo funciona, tá? Então é o carrinho movido a força elástica, tá aí o exemplo para vocês, tá aí o exemplo como faz, né? E é isso que eu tinha para passar para vocês do movimento elástico, ok? Agradeço mais uma vez e aguardo vocês na próxima aula com outras coisas, outras novidades, ok? Obrigado e até a nossa próxima aula.